E se eu te dissesse que tem pessoas que no momento estão quebradas, mas são ricas, e tem pessoas que no momento estão cheias de dinheiro, mas são pobres, você acreditaria que riqueza ou pobreza não está resumida naquilo que você tem, mas sim naquilo que você é, na frequência na qual você se sintoniza? Você acreditaria? Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu sou uma pessoa rica, próspera, abundante, vejo abundância na minha vida em vários sentidos, mesmo que no momento eu não tenha tantos resultados financeiros assim. Mas eu sei que é só questão de tempo até eu ter. Claro que, primeiro, eu estou falando que riqueza vai muito além de somente o pilar financeiro. Para mim, riqueza, prosperidade e abundância é você ter todos os pilares da sua vida muito bem alinhados. De que adianta somente dinheiro se você não tem paz interior, se você não tem qualidade de vida, se o seu pilar familiar é bagunçado, se a sua saúde é um caco, se você também não tem saúde emocional? Para mim não adianta nada, somente o pilar financeiro. Então a prosperidade, a abundância, a riqueza está justamente em manter todos esses pilares alinhados. Mas o pilar financeiro ou profissional nós também não podemos descartar. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a riqueza, a pobreza, ela está relacionada à forma como qual você enxerga a si mesmo. Se você não se enxerga merecedor, o dinheiro não vem até você. O seu sistema nervoso cria mecanismos de autossabotagem para você não conseguir acessar aquilo que você tanto deseja. Se você tem crenças limitantes, se você tem bloqueios emocionais, com certeza muitos aí aprenderam que dinheiro é algo sujo, que você não pode tocar, que dinheiro é algo muito difícil de ser conquistado, que somente com muita dor e com muito sacrifício que você pode conquistar, que dinheiro, muito dinheiro, é um privilégio somente para um certo grupo de pessoas, que ricos só servem para explorar os pobres. Com certeza muitos de vocês ouviram isso ao longo da sua vida, por intermédio dos seus pais, professores, outros familiares, e isso, querendo ou não, fica armazenado no seu subconsciente. E quando algo fica armazenado no seu subconsciente, não é do dia para a noite que você consegue tirar. Existe todo um processo, todo um trabalhar que você precisa reconhecer as crenças que você tem, os traumas e bloqueios que você tem, para você superá-los, para você realmente ressignificar essas experiências negativas que você teve ao longo da sua vida. Talvez você também tenha sido uma pessoa que nunca gostou de falar do assunto financeiro. Por quê? Porque isso te incomoda, porque querendo ou não é um pilar da sua vida que precisa ser corrigido. E aí que entra aquilo que eu falei no começo do vídeo. Como assim existem pessoas ricas que no momento estão quebradas? São pessoas que por dentro elas são ricas. Primeiro são antes de ter, porque tudo se resume nisso. Primeiro nós precisamos ser para depois ter. Se você fica dizendo por aí, eu sou pobre, você está usando o poder do eu sou, que está ligado à sua identidade, para atrair isso para a sua vida. Aquilo que você tanto fica falando, aquilo que você tanto teme, pode voltar para você. E isso inclui também sentimentos negativos. É por isso que é muito importante nós buscarmos alinhar a nossa vibração. E isso não tem nada a ver com esse misticismo barato que vendem por aí. É ciência, é algo que a gente pode perceber na prática. Do mesmo jeito que um receptor precisa se alinhar a uma antena para conseguir emitir um sinal, tudo à nossa volta se resume em energia, frequência e vibração. Isso é algo fácil de ser comprovado no nosso dia a dia. É por isso que quando a gente escuta certas músicas, o nosso estado emocional muda imediatamente. Tem músicas que nos causam euforia, agitação, outras tristeza, outras raiva. Tudo que acontece no nosso dia a dia são resultado das frequências que estão à nossa volta e das frequências da qual vibramos. E com dinheiro não é diferente. Se você, mesmo que deseje ter muito dinheiro, mas você vibra escassez, você tem medo de perder o que você tem, se você tem crenças limitantes relacionadas ao assunto ou experiências negativas sobre o assunto, o dinheiro que você conquistar, mesmo que seja muito,
ele pode simplesmente evaporar, ou você acaba não conseguindo nem conquistar. E quando você está perto, quando surge uma oportunidade para você, o seu próprio sistema nervoso ativa mecanismos de autossabotagem que te impede de conquistar aquilo que você tanto deseja. É por isso que você precisa alinhar o seu interior, ressignificar as suas crenças para aí sim atrair aquilo que você tanto deseja. Nós atraímos para as nossas vidas aquilo que vibramos. Se vibramos no medo, se vibramos na escassez, é exatamente isso que a gente vai atrair para a nossa vida. Se vibramos no amor, se vibramos na paz, ou se vibramos na frequência da abundância, é exatamente isso que iremos atrair para a nossa vida. Se você não se acha capaz ou se acha capaz, em ambos os casos você está certo, tá? Porque aquilo que você pensa a respeito de você é aquilo que você vai atrair para a sua vida. E você já percebeu pessoas que, por exemplo, ganham na loteria? Você sabia que a grande maioria das pessoas que ganham na loteria, em pouco tempo, em 1, 2 anos, perde tudo que conquistou? Por que acontece esse tipo de coisa? Um dos principais motivos, sem sombra de dúvidas, é porque essas pessoas recebem uma grande quantia, mas por dentro o seu sistema nervoso ainda não está preparado para receber. Ainda vibra na escassez, ainda tem essas crenças limitantes que eu falei, esses bloqueios emocionais, porque às vezes vieram de uma família mais simples, que a vida toda a pessoa ficou ouvindo que dinheiro é sujo, que é só com muito sacrifício, com muito suor, com muita dor, que não é fácil de conquistar, que é algo distante, que você tem que se acabar de trabalhar para conseguir conquistar. Então, se a pessoa ela tem isso arraigada dentro de si e ela recebe um grande montante de dinheiro, é só questão de tempo até evaporar. É por isso que é tão essencial nós ressignificarmos a nossa identidade. Ser antes de ter. Por isso que eu também usei aqui o poder do eu sou para dizer algo que pertence à minha identidade e você deveria fazer o mesmo, tá? E também, para deixar claro, eu não estou aqui dizendo que você tem que ficar falando aquelas afirmações positivas sem que você acredite de fato nisso, tá? Se você fica falando, eu sou isso, eu sou aquilo, sem que você acredite de fato, não adianta. Você primeiro precisa de fato ter experiências no seu dia a dia, ter situações no seu dia a dia, ou realmente adquirir certos conhecimentos que de fato irá mudar a sua perspectiva sobre você mesmo e, nesse caso, sobre o pilar financeiro. Se você é um tipo de pessoa que rejeita com todas as forças a pobreza, a miséria, não aceita essa condição para a sua vida e, de fato, deseja com todas as forças vibrar na frequência da abundância e entende que a abundância faz parte de você naturalmente, é só questão de tempo até você atrair isso para a sua vida. Inclusive, eu acho interessante compartilhar aqui algo que, inclusive, eu notei na minha vida. Já teve situações na minha vida que eu recebi ali um certo montante de dinheiro. E em questão de pouco tempo, todo esse montante simplesmente evaporou. E não, eu não era uma pessoa que ficava gastando em balada, que ficava, querendo só curtir a vida, torrando dinheiro. Não. Eu estava investindo em cursos, em projetos, em viagens para adquirir conhecimento. Pelo menos na minha cabeça era isso que eu estava fazendo. Estava, inclusive, buscando estabelecer o meu próprio negócio na internet, só que em questão de pouco tempo, todo o dinheiro que eu tinha praticamente simplesmente evaporou. E eu achei muito estranho, porque assim, poxa, eu estou adquirindo conhecimento, eu estou, de fato, praticando ali. Por que isso aconteceu com a minha vida? Foi aí que, quando eu fui tendo uma introspecção mais profunda, eu fui acessando esse tipo de conhecimento, eu percebi que, no fundo, eu tinha crenças limitantes, não só relacionado ao dinheiro, como a mim mesmo, de não me achar digno ou merecedor. Se você, no fundo, não se acha uma pessoa digna ou merecedora, é exatamente isso que você vai atrair para a sua vida. Por não se achar merecedor, você vai perder aquilo que você tem. Ou se você é uma pessoa que tem muito medo de perder o dinheiro que você tem, é isso que você vai atrair para a sua vida. É exatamente como fala na Bíblia, da parábola dos talentos. Por mais que isso tenha aplicação ao seu dom, porque se você guarda o seu dom para si e não compartilha,
vai ser tirado de você. Quando você compartilha, quando você de fato coloca o seu dom para o mundo, você vai fazer com que frutos sejam produzidos e você experimente da colheita disso. E com dinheiro não é diferente. Se você enterra o que você tem, se você somente guarda, o dinheiro que você tem vai simplesmente evaporar. Na verdade, um princípio muito interessante do qual eu aprendi é que dinheiro gosta de movimento. Como ele é uma energia, como ele é um fluxo, ele precisa estar constantemente em movimento. E pessoas ricas entenderam isso. Inclusive, há princípios judaicos muito interessantes a respeito do assunto. É por isso que todo judeu entende que 10% pelo menos do que ele recebe, ele deve destinar às pessoas necessitadas. Outros 10% a ministérios espirituais. Parece que 10 ou 20% eles usam para investir, para somente o restante eles usarem para pagar suas contas e despesas, além também na parte que eles usam para poupar. Então, se você tem medo de perder dinheiro, fica guardando com medo de perder, você vai perder. Agora, se você entende que o dinheiro é uma energia, é um fluxo que precisa de movimento, e você dedica uma parte para investir em um conhecimento que pode te trazer retornos muito maiores do que você já tem, uma parte você dedica para ajudar pessoas necessitadas, tudo vai fluir naturalmente para que nunca falte para você. Quando você supre uma necessidade de alguém, nunca falta para você. Inclusive, eu vivo isso na minha vida, porque eu sempre busco ajudar outras pessoas. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro, eu só tenho 1.000, eu só recebo R$ 1.000. Mesmo assim, pega um montante do que você tem, mesmo que seja mínimo, e ajude outra pessoa. Eu garanto, de alguma forma, isso vai voltar para você. É a lei da semeadura. Então, a gente fazer com que o dinheiro constantemente esteja em movimento, isso é muito importante para que nunca nos falte nada, seja algum investimento, empreendimento, seja justamente ajudando outra pessoa ou contribuindo com algum tipo de ministério do qual você colabora, do qual você acredita. Tudo isso vai fazer com que o dinheiro volte a você através de outras fontes. Outra coisa também que é muito importante, muitas pessoas elas ficam limitadas a somente uma fonte, a somente uma profissão. Não, a minha profissão é o que vai me trazer retornos financeiros. Não, o que vai trazer retornos financeiros é você, a sua identidade, a sua essência, a forma com a qual você enxerga o dinheiro. Se você se enxerga como uma pessoa próspera, abundante, como uma pessoa rica, diversas e diversas fontes fluirão de dinheiro para a sua vida. Não somente uma. Então, inclusive, isso é bíblico. Lá em Eclesiastes fala para não somente ter uma fonte de renda, mas ter mais, porque se uma fonte der problema, as outras poderão suprir você. Então, tem muitos princípios do qual, se a gente adotasse, tudo seria diferente. E é importante falar daquelas pessoas que até usam a Bíblia para justificar as suas crenças de escassez. Eu sou um estudioso da Bíblia, sou uma pessoa que sou muito devoto ao Criador dos céus e da terra, não sou religioso. Para mim, as religiões foram criadas por homens e com o intuito de manter as massas aprisionadas, assim como outros braços do sistema, mas a mensagem bíblica já é outra história. A mensagem que Jesus trouxe é outra. O que Jesus trouxe, o evangelho, é uma coisa, a religiosidade é outra. Eu tenho isso muito separado na minha vida. E não, a Bíblia não proíbe as riquezas, como muitas pessoas que pensam e acabam tendo esse tipo de crença limitante. O que a Bíblia condena é o amor e apego às riquezas, a ponto de você esquecer coisas muito mais importantes. Quando Jesus fala do jovem rico, inclusive cita que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, ele justamente pega o exemplo de um jovem que não estava disposto a doar tudo que tinha para segui-lo. Então é esse tipo de pessoa que ele fala que não pode herdar o reino dos céus. Tanto que em 1 Timóteo tem uma recomendação de Paulo para os ricos deste mundo serem vestidos de boas obras, praticarem boas obras, entendendo que a riqueza maior é o legado que você deixa, o propósito que você tem, buscando acumular para si tesouros muito mais valiosos do que somente ouro e prata.
Então, o legado que você deixa, o propósito que você tem, a fé que você tem, é óbvio que tudo isso está acima de dinheiro, mas isso não significa que o dinheiro em si é ruim. O amor ao dinheiro que é o problema. Até porque na própria Bíblia, quantos exemplos de homens ricos que nós temos? Jó era um homem riquíssimo. Abraão, Isaac, Jacó. Salomão nem se fala. Tudo bem que Salomão ele pode ter se corrompido. Davi, todos eram homens muito ricos. José. Então são muitos exemplos que quebram por vez essa crença que você tem, tá? E talvez você esteja se perguntando, beleza, eu acredito que eu esteja passando por isso, mas como que eu faço para mudar? Porque eu trabalho, eu sou honesto, mas por que que eu não consigo ter bons montantes de dinheiro? Pode ser vários fatores. Pode ser, inclusive, a sua ação prática. Se você vende o seu tempo por dinheiro, se você tem ali um salário fixo, se você é apenas um mero empregado sem propósito e objetivo nenhum, realmente você vai ter pouco dinheiro. Alternativas como empreender, vender algo, um produto ou um serviço, estipular um valor nisso, vai fazer com que você tenha mais chances de ter recursos. Mas mesmo para essas pessoas dessas áreas, se elas têm essas crenças limitantes e bloqueios emocionais e não vibram na vibração correta, mesmo que elas recebam muito dinheiro, elas podem fazer com que evapore. Então, uma forma de você mudar a si mesmo é, primeiro, entender que tipo de bloqueio emocional você tem. Sim, é possível identificar. Imagine a seguinte situação: você recebe lá uma quantia de 10 milhões de reais. Como você reagiria? Se você fica em silêncio, decide pensar na sua mente e analisa esse pensamento, muitas pessoas imediatamente não vão se achar merecedoras ou vão ficar com medo de receber essa quantia. Isso significa que você tem algum bloqueio. Então, a primeira maneira, identifique os bloqueios que você tem. Como você enxerga a si mesmo? Como você aprendeu sobre si mesmo? Como seus pais falavam a respeito de si? Falavam que você é isso, que você é aquilo, no sentido negativo? Não aceite, ressignifique. Use o poder do eu sou para manifestar a vida que você deseja. E claro, mantendo os princípios. Nunca diga eu sou e algo negativo. Mesmo que você ainda esteja no processo para ser e você não acredite, por exemplo, que você é rico, que você é abundante, que você é próspero, pelo menos fale, eu estou a caminho de me tornar, ou eu sei que eu irei me tornar. Comece a modelar as suas crenças nesse sentido. Comece a entender que dinheiro é uma energia, é um fluxo que flui naturalmente. E a pessoa que vibra na vibração correta atrai esse fluxo para a sua vida. Comece a perceber também, não tenha o assunto dinheiro como um tabu. Comece a buscar pelo conhecimento, comece a ler livros de finanças que possam te ajudar. E outra, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que você já conquistou. Se você pode pagar uma conta, seja grato, fala, eu agradeço a ti, ó Deus, por ter recursos necessários, por nunca ter me faltado nada. Comece a ser grato por aquilo que você tem, porque se você não é grato, até aquilo que você tem pode ser tirado. São coisas mínimas, mas, por exemplo, eu sou extremamente grato, de ter isso aqui cheio de moeda. Ah, mas não é muito, não tem problema. Sou extremamente grato. E eu sei que isso aqui indica que a minha vida é abundante, é próspera. Então comece a dar valor nessas mínimas coisas. Eu garanto que será diferente a forma com a qual você enxerga o dinheiro. Uma coisa muito importante é você ser antes de ter. Isso muda tudo quando você entende que a abundância, prosperidade e riqueza, ela está muito mais ligada à sua identidade do que aquilo que você tem. Aquilo que você tem, muitas vezes, é apenas o reflexo daquilo que você planta, da forma com a qual você enxerga a si mesmo. E outra, não é porque existem muitas pessoas desonestas que enriquecem, que só quem é desonesto que enriquece. Tira de vez essa crença de você. Existem sim pessoas que enriqueceram e que são honestas, e você pode ser uma delas e que usa das riquezas para servir a outras pessoas. Porque para mim uma pessoa verdadeiramente próspera é uma pessoa que usa das suas riquezas, que usa daquilo que ela tem para abençoar outras vidas. Porque uma pessoa que só guarda para si,
Entra naquele mesmo negócio da parábola bíblica, uma pessoa que está enterrando os seus talentos. Os talentos, eles foram feitos para serem multiplicados. Quanto mais você tem que multiplicar. E quanto mais você multiplica, mais você recebe. Enquanto que aquele que não multiplica, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Então comece a se achar merecedor. Perceba as crenças que vêm à tona quando você pensa em mudar a sua vida. Como eu falei, eu mesmo já passei por isso e acredito que ainda estou no processo. É por isso que, mesmo que eu já me considere, eu acredito que enfim eu esteja preparado, eu percebi sim padrões na minha vida que refletiram em comportamentos negativos, mecanismos de autossabotagem que eu, em sã consciência, nem queria realizar, mas que acabava fazendo por quê? Porque o meu subconsciente acabava me dominando através dessas crenças limitantes e negativas. Então, entenda que você precisa passar por essa transformação interior, que você precisa ressignificar a sua identidade para você, de fato, começar a mudá-la. Escreva num papel um plano para a sua vida, como isso faz diferença, viu? Depois eu posso falar em outros momentos, mas quando você coloca em prática um plano traçado para a sua vida, eu quero tanto, eu quero ser a pessoa tal. Coloque atributos que você deseja ter, que você deseja principalmente ser, e quando você começa a escrever no papel, o seu próprio cérebro acaba criando mecanismos de solução para os seus problemas, tá? Eu quero ser tudo isso. Como eu posso chegar em tal situação? É impressionante como quando você decide fazer isso, você começa de fato a manifestar essa realidade que você tanto deseja. Quando eu falei das afirmações, não basta só as afirmações em si, mas quando você começa a ressignificar as suas crenças, quando você começa a mudar a forma com a qual você enxerga o dinheiro e a ressignificar essas experiências negativas, comece sim a usar essas afirmações, mas como resultado das suas crenças, como resultado da sua vibração. Aí sim você vai estar moldando a sua realidade, porque palavras modelam a realidade à nossa volta. É por isso que a pessoa que vive reclamando, que vive dizendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não posso aquilo, é isso que a pessoa vai atrair para a vida dela. Mesmo que você não tenha, comece a falar, o meu dinheiro está a caminho, a minha provisão está chegando. Comece a mudar a forma com a qual você fala, com a qual você vibra. Eu tenho certeza que isso irá mudar a sua vida. Então, use essas afirmações positivas e module pequenas frases que você falava no seu dia a dia, dá uma mudança nelas. Eu até peguei um caderninho aqui onde eu gosto de anotar os meus pensamentos, só para não esquecer aqui de coisas importantes para falar em cima disso. Então, mais uma vez, mesmo que você tenha pouco, agradeça por aquilo que você tem. Quando você vai pagar uma conta, por exemplo, não reclame, seja grato. Agradeça por ter essa oportunidade de pagar essa conta e não fique com medo de perder dinheiro por você pagar essa conta. Entenda que quando você fica satisfeito por poder pagar uma conta, poder pagar alguma coisa, é exatamente essa satisfação, essa paz que você sente pagando a conta, que você vai atrair para a sua vida. A abundância ela só pode vir quando você tem paz ao pagar contas ou a lidar com dinheiro, porque se você começa a sempre entrar em pânico quando vem as contas no final do mês, é exatamente isso que você vai atrair para a sua vida. Sempre esse ciclo de escassez, onde sempre falta e você sempre sente medo de perder, sempre sente medo de faltar a provisão necessária. Comece mudando essa forma comportamental na qual você lida com essas situações, mesmo que a situação em si seja difícil, tá? Porque não tem como a gente fugir da realidade. A situação sua temporária pode ser difícil, mas acaba sendo o resultado das crenças que você tem. Tenho certeza que se você muda essas crenças e esses comportamentos, alinhando-se na frequência correta, os resultados também serão diferentes. Outra coisa, seja uma pessoa inconformada. Inclusive, eu já vi pessoas falando isso. Seja grato, mas inconformado. Não aceite migalhas, não aceite qualquer condição. Inclusive, na prática, eu vivenciei isso recentemente. Eu estava sem carro, tendo que pegar ônibus escolar do bairro rural aqui que eu moro. E assim, eu comecei a me sentir tão indignado, tão inconformado com essa condição, e de fato não aceitando, poxa, isso não faz parte de mim, não é
desmerecendo outras pessoas, não é se considerando superior, não, é uma forma de se valorizar. Eu não aceito essa condição, eu sei muito bem quem eu sou. Quando eu comecei, de fato, a mudar isso na minha vida, de fato, a buscar atrair, hoje, graças ao Eterno, eu tô com um carro. A forma que eu consegui foi uma forma, assim, muito abençoada, mas foi só sentir essa inconformidade que eu atraí isso para minha vida. E você tem que fazer o mesmo, seja inconformado por vender o seu tempo por migalhas. Não estou dizendo que você já tem que sair do seu emprego de uma vez. Eu entendo que para muitas pessoas isso é muito complicado, mas comece a se sentir inconformado, comece a buscar por outras soluções. Com o passar do tempo, você vai conseguir sair dessa condição que você está. Você vai parar de vender o seu tempo por migalhas. Então, isso é muito importante também. Então, se valorize, valorize a sua identidade. Seja alguém que busque gerar valor para a sociedade. E, claro, invista em conhecimento no pilar financeiro. Não tenha essa área como um tabu. Não, não, dinheiro, não quero nem saber do assunto. Não seja esse tipo de pessoa. Entenda que o dinheiro é um amplificador, algo que simplesmente pode potencializar aquilo que você já é. E você pode muito bem usar do dinheiro para abençoar outras vidas, entendendo que o fluxo da abundância ele vai fluindo naturalmente. E quando você transforma o seu interior, você atrai isso para si e ainda pode abençoar outras pessoas e é abençoado. Então, o que tem de errado nisso? Então, as pessoas elas acabam tendo crenças que elas não param para perceber racionalmente como que não faz sentido a crença que ela tem. Mas invista em conhecimento, porque você precisa ter o conhecimento correto. Então, estude sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre finanças. Tenho certeza que a sua perspectiva será diferente. Tem um livro, Pai Rico, Pai Pobre, que eu já li, que eu gosto muito, O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária. Todos esses livros eu tenho certeza que podem te auxiliar. Quem pensa enriquece. São livros que também mostram que você precisa mudar a sua mentalidade antes de fato ter. Você precisa ser antes de ter. Então tudo se resume nisso. E como eu falei, eu estou nesse processo, estou aqui também criando esse canal para relatar isso para vocês, mas sim, quando você de fato molda o seu interior, quando você de fato ressignifica a sua identidade, é só questão de tempo até você atrair a abundância, a prosperidade, e ela vem naturalmente para aqueles que vibram na frequência dela. Então é isso, pessoal. Eu espero que isso tenha agregado na sua vida. Esse tipo de assunto eu trarei mais no meu canal. E não seja esse tipo de pessoa vitimista. É outro ponto muito importante. Nunca seja vitimista, nunca terceirize a culpa a outras pessoas. A culpa é sua. Assuma a autorresponsabilidade e entenda que só você pode mudar. Governo nenhum vai te mudar. Pessoas de fora não vão te mudar. É você que pode mudar. Ah, mas o governo é ruim. Beleza, eu sei que é ruim, mas por que tem pessoas que mesmo com um governo ruim conseguem ter uma condição de vida melhor? Porque elas entendem que quando elas não dependem do governo, mas dependem delas mesmas, aí sim elas podem acessar a vida que tanto deseja. Não compita com outras pessoas, compita consigo mesmo. A competição é contra você mesmo. A solução não está fora, a solução está dentro. A mudança não está em governos e em outras pessoas. A mudança está dentro de você, na sua identidade, nos seus comportamentos, nas suas crenças, nas suas emoções, na sua vibração. Quando você entende tudo isso, eu te garanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a prosperidade virá até você. E não seja uma pessoa gananciosa, porque é claro, a gente tem que ter prosperidade, uma vida boa com princípios. Seja o tipo de pessoa que queira atrair a prosperidade não para gastar em luxo, porque prosperidade não se resume a isso. Ah, é uma pessoa que tem uma Lamborghini, uma casa em Alphaville. Não, prosperidade não é isso. Prosperidade faz parte da sua identidade. Prosperidade é quando você pode abençoar outras vidas de tal maneira que você também é abençoado. Você gerar frutos de tal maneira que você deixa um legado, você deixa um propósito para a Terra. Então, prosperidade vai muito além de ter bens, tá? Tem muitas pessoas que têm bens, mas são miseráveis por dentro. Conseguiu perceber aonde eu quero chegar? Mas é isso. Espero que essa mensagem tenha agregado na sua vida. Até a próxima e mude aqui. Entenda onde a mudança está. Seja a contramão, seja diferente.